E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Alencar e aqui a gente vai falar de literatura para quem faz Enem, vestibulares, concursos ou simplesmente para quem é interessado por essa arte que é a arte da escrita. E vamos começar pelo começo. Vamos entender juntos o que significa, afinal de contas, literatura. Mas antes de começar, galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, porque desse jeito a gente vai estar espalhando, democratizando a literatura para todos aqueles que precisam, gostam, tá bom? Seguinte, antes de falar o que é literatura, de onde vem essa palavra, é bem legal a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para a pré-história, pode ser? Para uma época em que o ser humano era nômade e não conhecia ainda a escrita. Mas ele dava um jeito de transmitir as suas histórias de geração para geração, ficando tudo na oralidade. Aos poucos, a gente foi sentindo necessidade de contar as histórias de uma outra forma, através de desenhos, símbolos diversos. Por exemplo, um grupo saía para caçar um mamute. Na volta, um dos integrantes sentiu uma vontade danada de registrar essa experiência na parede da caverna. Aí desenhava lá 20 mamutes e 3 homens. E mesmo assim a gente conseguiu. De repente eles até inventavam um pouquinho, aumentavam, mas enfim. O grande lance é que a expressão vai mudando. E essas pinturas, essas figuras rupestres, também vão se modificando, vão ganhando um upgrade, vão surgindo os alfabetos, sem contar, galera, que a gente vai sair da pedra e vai para o papiro, vai para o pergaminho, porque afinal de contas, os locais, digamos assim, de armazenamento do texto também vão evoluir. E assim começa a surgir a literatura, a arte de lidar com as palavras. Só que nem sempre ela teve esse nome. Se a gente for pesquisar na etimologia, na origem da palavra literatura, a gente chega em Roma. A gente chega no Império Romano, que durou, galera, um tempão. Vai de 27 a.C. a 476 d.C. Em Roma, falava-se o latim. Aliás, latim clássico, latim vulgar. E em latim havia a palavra litera, que significa letra. Havia também literatura, a arte de escrever. Só que para os romanos, literatura não significava exatamente lidar com as palavras de uma forma artística, trazendo sonoridade, metáforas. Era simplesmente registrar as coisas, escrever. Com o passar do tempo, isso também mudou. Mas isso demorou muito, galera. Na verdade, até o século XVIII, século das luzes, da Revolução Francesa, era considerada a literatura a poesia. Ou seja, o texto em versos, estrofes, não entrava aí a prosa. Os textos em parágrafos. Só a partir do século XIX, a prosa também é considerada literatura. Aí entram romances, contos e assim por diante. E a partir de então, sendo texto e tendo um trabalho diferenciado com a linguagem, é literatura. Não importa se está escrito no papel, no pergaminho, no chão, na parede, na areia da praia, que dura pouquinho. Bom, e você está percebendo que a gente considera literatura quando o texto é literário, quando ele é trabalhado de uma forma artística, quando sai da imaginação, da subjetividade do escritor. Ou seja, o texto literário, galera, ele é ficção. Nele, as coisas, os seres, os acontecimentos começam a existir só depois que o autor cria e coloca no papel. Professor, mas o texto literário tem alguma conexão com a realidade? Com certeza, mas ele não precisa ter um apego total, incondicional com a realidade. Por exemplo, um poeta quer fazer um poema qualquer sobre crianças brincando numa praça. Algo bem cotidiano que a gente vê todo dia. Aí ele começa a relatar, a criança está lá na praça brincando com outras e de repente um dos meninos sai voando. Isso vai acontecer na realidade? Não vai. Só que no texto literário, na literatura, na arte, minha gente, tudo é possível. E se existe, galera, a literatura, o texto literário, existe também o não literário, que é super presente no nosso cotidiano. Você pode falar aí, por exemplo, de reportagens de jornal ou de revista impresso, online.
Você pode falar sobre receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções. Uma aula também é texto não literário. Eu não estou agora falando aqui com vocês, por exemplo, em poesia. Queridos alunos do meu coração, estar aqui é uma grande emoção. Eu não faço isso. Eu explico de um jeito não literário, simplesmente informativo. De repente passa assim pela tua cabeça. Então quer dizer que no texto literário pode tudo e no não literário não pode, tem que se apegar ao real. Mais ou menos, galera. Nos dois tipos de texto, a gente tem que ter coerência. Por exemplo, você está lendo um romance. No começo do romance, o personagem se chama Pedro. Lá no final, de repente, o narrador fala que Paulo morreu. Opa, peraí. Da mesma forma, o texto não literário. Você está lendo um manual de instruções de uma televisão. Lá no final diz, bom, então posicione o seu laptop. Como assim? Então, precisa ter uma organização, uma coerência nos dois tipos de texto. O texto literário, por ser ficção, por ser imaginação, não é vale tudo da escrita. E tem um outro ponto importante, galera, que eu preciso falar com vocês, que é em relação à linguagem. No texto literário e no texto não literário, a linguagem vai ser diferente? Com certeza. Para o texto não literário, a linguagem é simplesmente um veículo para informar algo. As palavras não têm vários significados, várias conotações. Elas são o que elas são. Já num texto literário, a coisa é muito diferente. A linguagem, galera, é como se fosse um espetáculo à parte. O texto, de uma forma geral, pode ser metafórico, pode ter vários sentidos, várias conotações. Uma palavra pode ser ambígua. O autor pode querer dar um som diferente para o texto. A própria estrutura do texto também pode querer dizer alguma coisa. Ou seja, na literatura não importa só o que se diz, mas também como se diz. Tá comigo? Não perde o foco aqui, hein? Olha só, então texto literário, a gente vai ter a linguagem conotativa, que pode ter várias conotações, sentidos. No texto não literário, a gente chama de linguagem denotativa. Beleza?